Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reino na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Bens que faz a alma que vive na vontade de Deus. Estava fazendo a meditação e, segundo meu costume, estava fundindo-me toda no querer de meu doce Jesus. Naquele momento, diante da minha mente, vi uma máquina que continha inumeráveis fontes que faziam brotar ondas de água, de luz, de fogo, que se elevando até o céu se derramavam sobre todas as criaturas. Não havia criatura que não ficasse inundada por essas ondas. A única diferença era que algumas entravam dentro e outras ficavam só por fora. E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, a máquina sou eu. Meu amor mantém movimento a máquina, em todos se derrama. Só que quem quer receber essas ondas está vazia e me ama. Estas ondas entram, os demais ficam tocados para dispô-los a receber tanto bem. Mas as almas que fazem e vivem minha vontade estão na mesma máquina. E como vivem de mim, podem dispor para o bem dos demais as ondas que brotam. E ora são luz que ilumina, ora fogo que acende, água que purifica. Como é belo ver essas almas que vivem do meu querer, que saem de dentro da minha máquina, como outras tantas pequenas máquinas, espalhando-se para o bem de todos, e logo voltam na minha máquina e desaparecem das criaturas e vivem de mim e só de mim. Então, perfeito, né? Esse trecho tem a ver com o que foi falado realmente na escola, né, da Divina Vontade. Então, é muito importante, porque há uma diferença muito grande entre o viver para Deus e em Deus, né? Então, quem vive em Deus, vive dentro desse propósito, porque, igual estava sendo falado assim na escola, a pessoa pode falar assim, mas eu posso muito bem pegar e falar, se tudo que acontece é divina vontade, qualquer pessoa pode falar assim, não, eu estou fazendo isso aqui da divina vontade. Ah, é Deus que quer que eu dirija esse carro, é Deus que quer agora que eu beba essa água, é Deus que quer que eu faça tal coisa. Mas não é simplesmente, todos realmente, como aqui está falando, essa máquina que é Deus, e todo mundo está sendo inundado, né? Ele está realmente, é a divina vontade que dá vida e possibilita a vida de todas as criaturas, como ele está falando aqui, né? Essa máquina que é ele, e que sai essas ondas, né? Que inunda todo mundo. Só que ele está na vida de todo mundo, mas a pessoa não conhece, não adianta se você não conhecer o bem que Deus está fazendo através de você, se você não ter conhecimento, você não pode fingir e falar, a divina vontade, eu tô assim, né, fazendo isso, é Deus que está fazendo em mim, eu tô na divina vontade. Se você não tem uma intenção verdadeira de estar na divina vontade, se você não conhece, não está, não se consagrou, não tem conhecimento disso, porque você não pode enganar a Deus, né? Então é muito importante isso. E Deus não vai assumir uma coisa onde tem contaminação, que é o que está sendo falado também no estudo, né? Por que contaminação? Porque ali tem o eu da pessoa, ela tá cheia dela mesma. E Deus, ele, quando ele faz uma obra, não é de qualquer jeito. Tem finalidade, tem propósito, não é qualquer propósito. E Deus, o propósito de Deus nunca é egoísta, nunca é pensando em si, é sempre doação, é sempre amor, é sempre um bem, é um propósito que vai gerar um bem universal, é um propósito de doação. Então não é qualquer coisa, não é egoísta. Então quando tem contaminação, que a pessoa tá cheia do eu dela, ela pode até falar que tá fazendo algo para Deus, mas se tem contaminação, ela tá se vendo ali, ela tem algum interesse ali. Ela às vezes não tá assim esvaziada de si mesma.
Ela tem apego a uma virtude, ela quer parecer bonita, então ela quer fazer do jeito dela, que ela acha mais virtuoso, mais bonito. Então ela tá fazendo para si mesma, porque ela tá com os conteúdos dela, com as coisas dela. Então, uma pessoa que ele possa assumir, uma das coisas é que ela precisa estar vazia. Ela tem que se esvaziar de tudo o que ela sabe, de todas as coisas que ela acha importante e que ela aprendeu, até as coisas da igreja, as coisas santas, né? Que da santidade que ela viveu anteriormente, porque é como está sendo explicado aí no estudo, né? É como se fosse uma nova etapa que ela está vivendo. Ela está subindo um degrau, né? Então, ela precisou ser atraída daquela forma, né? Por meio da oração vocal, por meio das experiências com Deus, dons espirituais, livros espirituais antes que ela leu de devoções e tal. Só que a divina vontade não é uma devoção, não é uma coisa assim. Então, ela tem que deixar tudo isso numa gaveta, né? E ter começado do nada, do zero, se esvaziando totalmente todo o seu eu, todo o seu pensamento próprio, todos os seus apegos e pensamentos de virtude também, né? Todas as suas concepções, né, que ela tem, que às vezes também quando ela vai fazer as coisas, a vida espiritual dela, e ela acha que é lindo falar isso é um absurdo isso, né? A pessoa acha lindo falar assim, ah, mas pra mim só sabendo um pouco tá bom, né? Isso é humildade, eu não sou gananciosa espiritualmente, não. Então ela tem alguns momentos que ela vive para Deus, mas depois ela volta para o mundo, né? Ela vai para as distrações da terra, porque para ela essa vida na terra não tem uma finalidade única de conhecer e amar e servir unicamente a Deus, né? Ela está muito apegada à terra, né? Ela está muito presa com as distrações da terra, como foi falado, né? Que para muitas pessoas, por que que Deus está inundando todas, mas poucas também se tornam essas máquinas, né? Poucas estão trabalhando junto com Ele. Porque elas estão ocupadas na terra, né, no parque de diversões da terra. Às vezes elas vivem para Deus, mas não em Deus. Ora elas vão lá e beliscam um pouquinho na Eucaristia, beliscam um pouquinho no Rosário, beliscam um pouquinho em uma leitura da Bíblia, em um momento na igreja, mas depois elas vão dar suas escapadas e voltar para a terra. Então Deus não pode falar, eu estou no total regendo essa pessoa, porque ele não vai se misturar com o ambiente humano, de contaminação, de pensamentos humanos, de interesses próprios, de apegos, de paixões. Ele não vai, né? Ou ela se esvazia e a pessoa fala: nossa, mas que exigência de Deus, é todo o direito dele exigir. É nossa obrigação esvaziarmos de nós mesmos, de renunciarmos à nossa vontade de vivermos para Deus. É nossa obrigação, ele tem todo o direito de exigir isso de nós, porque é o nosso propósito de vida. Então, há uma diferença muito grande, né, entre para Deus e em Deus, porque em Deus a pessoa vive ela se esvazia, então não adianta ela simplesmente falar, não, mas eu estou fazendo isso aqui, é para Deus, Deus está no meu ato, mas se tem o eu ali, se tem contaminação, tem mornidão, não presta, entendeu? Então, assim, quando é algo que é Deus, que a criatura assume, para você assumir isso em verdade, você tem que ter conhecimento, senão você não vai ter posse, você tem que ter intenção verdadeira. Porque na divina vontade a gente tem a intenção de fazer tudo em Deus, né? De fazer para Deus, de viver em Deus, né? De preencher todo o nosso interior de Deus, de que todos os nossos atos sejam Deus. Então, quando a gente realmente está conhecendo, está entendendo, vive essa fusão com Deus, vive realmente voltada para Deus, aí sim nós podemos dizer sim que eu estou atuando junto com Deus, é Deus que está nesse ato que eu estou fazendo. E esse ato não é uma coisa egoísta para mim, não é. Entendeu? Então, quando Deus usa de você para fazer uma coisa, você não está vendo nem as pessoas ali só ao seu redor que você está fazendo aquilo ali, não. Você vê o universal, a finalidade, você está dentro do propósito divino, que faz bem para todos. Então, que está fazendo brotar água, brotar luz, brotar o fogo, que está falando aqui, né? O bem para todos os seres humanos. E não como Deus, porque Deus não é só para si. Quando você vê a Trindade,
Elas não são fechadas em si mesmas, elas são doação pura, né? E dessa doação pura, desse amor mútuo, você compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós também, seres humanos, quando Deus nos fez, não foi assim, Deus fez a gente pensando em si, não. Ele fez a gente por um propósito também. Então, se a gente não viver nesse propósito, a gente, da nossa vida na Terra, o tempo está sendo desperdiçado. Então, nós estamos aqui distraídos nesse parque de diversão, brincando, né? E só pensando aqui, na Terra, e achando que a vida é uma diversão e não vivendo espiritual, de verdade. E isso tem uma diferença muito grande, porque ele fala assim que como é o grau de correspondência aqui na Terra, vai ser lá no céu. Então, não vai ser a mesma intimidade que a pessoa que vive em Deus vai ter da que não viveu. Entende? Essa vai conhecer Deus profundamente, ela vai viver na casa de Deus no céu, ela vai ter todo acesso ao pensamento, ao conhecimento de Deus, ela vai conhecer Ele verdadeiramente, total. Mas as outras não vão. Ela pode ter algumas informações, mas e participar de alguns momentos, mas não vai ser igual. E aí muda, porque à medida que você conhece, quanto mais conhecimento a Deus, mais felicidade. Então muda os graus de felicidade, de contemplação lá no céu. Porque na Terra, essa pessoa perdeu tempo. E quando eu estava ouvindo isso na escola ontem, me deu muita dor. Me veio uma dor, uma coisa assim, sabe, que me pegou. E eu falei, meu Deus do céu, acorda a gente desse sono, Senhor, faz o que for necessário. Faz então desaparecer as coisas da terra, sei, diminuir, para que as pessoas possam se voltar para ti. Mas aí tava falando, Ruth, não pode ser assim. Elas têm que querer por uma decisão, não por facilitar, assim, para que elas possam me querer por não ter opção. Tipo assim, tem que ser algo verdadeiro, né? Eu quero verdade, eu quero sinceridade. Não é porque tem tanta coisa na Terra que quer dizer que tá dizendo para elas que elas têm que pegar tudo que tem. Elas mesmas têm que ter autonomia, né, para poder dizer, não, não preciso de tudo isso. Isso não me convém, não é importante ter tudo isso. Elas próprias têm que desapegar disso. Elas próprias têm que dizer não para essa distração e me querer, né? Aí eu fiquei rezando nessa situação, né? Porque me bateu uma dor, que eu sei que era a dor de Jesus na hora, assim, sabe? Daquilo que foi falado, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que desperdício de vida. Se não for para a gente viver para Deus, se não for esse o propósito da nossa vida aqui na Terra, que desperdício, quanto tempo de felicidade para a própria criatura. Porque não tem felicidade maior do que conhecer a Deus, do que amar a Deus, do que viver para Deus, né? E esse é o repouso da criatura, né? Que estava sendo falado do repouso, né? Peraí que eu vou tirar, Sara. E estava sendo explicado sobre o repouso. Por que a criação repousa, né? Porque ela está no seu propósito, né? Elas estão dentro da ordem. Cada um. E elas não são assim. É muito importante isso que foi falado. Elas não vivem nenhum tipo de agitação, né? Você vai ver a onça que tem que caçar a presa, mas ela não vai ficar sem dormir, sem descansar, pensando, ai meu Deus, será que amanhã eu vou ter uma presa? Né? Elas não têm esse tipo de raciocínio, né? Elas vivem um momento de cada vez, simplesmente vai lá, faz o que tem que fazer e volta para o seu canto. Tipo assim, a natureza está perfeita, ela repousa, porque ela está dentro do seu propósito. O homem não, porque o repouso da alma é estar no seu propósito e sobre esse silêncio interior que foi falado, que é justamente, tem tudo a ver com esse trecho, que é justamente você viver em Deus, né? Que é justamente você viver assim, ó, dentro desse movimento divino, né? Junto com Deus, operando com Deus em todas as suas ações, vazia de si mesmo, né? E amando a Deus. Então você tem que viver nesse silêncio interior. Esse silêncio é calar o próprio eu, né? O seu eu que vai ficar voltando para si mesmo, que vai ficar cheio de si mesmo. Então você esvazia de si mesmo seus pensamentos, seus sentimentos, como Jesus falou para Luísa, né? Desapega de si mesmo, desapega dos seus sentimentos, sua amargura. Ou seja, você vai ficar se concentrada na palavra, no verbo, no conhecimento, né? Naquilo que Deus está falando ali, no que você está aprendendo de Deus, né?
no propósito divino, ou seja, olhando para essa máquina, junto com essa máquina, né? Então, assim, então você vive um repouso também no sentido de que você também não fica assim, repouso de pessoas. Isso é muito verdadeiro também. Porque você não fica assim preocupada de ser para as pessoas. Você é para Deus. E você não fica assim com aquele pensamento, ai meu Deus, eu esqueci de fulano hoje, não rezei para ciclano, eu tenho que lembrar de fulano, eu tenho que fazer isso para ciclano, ai fulano me pediu isso, fulano me pediu aquilo, fulano tá precisando disso, fulano tá precisando daquilo. Você vive o fluxo, sabe? Se alguém chega até você e, igual por exemplo, eu vivo muito isso que está sendo falado. Eu percebo isso muito forte na minha vida. Quando chega a notícia para mim, é para aquele momento. Então a pessoa fala, fulano de tal faleceu. Aí eu já rezo, faço aquela oração, mergulho na divina vontade, tomo o seu poder, os valores dos méritos de Jesus, faço a oração para a pessoa, rezo umas Ave Maria ali, acabou. Eu não fico assim pensando, será que Deus salvou ele? Será que está no céu? Será que Deus atendeu? Será que eu tenho que perguntar mais alguma coisa? O que o senhor quer dizer com isso? É automático, é natural. Chegou a notícia para você, você reza e acabou. Então você não fica preso a pessoas, você não fica preso a dar satisfação para o humano. Você vive para Deus, para os propósitos de Deus. Então eu vivo muito esse silêncio interior. Eu consigo entender isso que está sendo falado, que está sendo falado na escola. Que eu vivo muito isso, porque as coisas eu faço praticamente no automático, porque eu não preciso ficar meditando. Se eu chego e vejo que tem que fazer a comida, eu não preciso. Ai, será que Deus quer que eu faça? Tava de comida hoje. Será que é vontade de Deus que eu faça comida? Tipo, as coisas estão na minha cara. É hora de fazer a comida. Eu não preciso ficar pensando nisso, manter minha mente ocupada com isso. Eu não preciso de ficar de uma resposta de Deus para ver se e ficar ali centrada naquilo, né? Então, automaticamente eu vou lá com o olho no que eu tô fazendo, ponho tempero, ponho água no arroz e tal, e fico ali em Deus, né? Fico ali não é nem ficando toda hora assim também falando, mas assim, já tenho conteúdo, já tenho Deus dentro de mim, porque eu tenho conteúdo dentro de mim, eu tenho aquilo que eu ouvi dentro de mim, eu tenho a ação da palavra dentro de mim me movendo, né? Então eu fico ali, sabe, nesse silêncio interior, nesse repouso, porque quando você vive nesse repouso, então assim, você sabe que você não precisa ficar assim. Tudo que você está fazendo, você sabe que não é você, porque você não está cheio de si mesma. Você sabe que é Deus que está fazendo através de você, que Deus está operando através de você com propósitos universais, né? Infinitos, né? Então, você vê as coisas pelo propósito, você vê as coisas pela ordem, pelo propósito pelo qual Deus fez todas as coisas, e é Ele fazendo em você aquilo, é Ele em você, né? Então você vive nesse silêncio, né? Que é dando essa atenção para Deus, e não preso ali no que você está fazendo externamente, entendeu? Então é muito realidade isso que está sendo falado, né? Então você fica junto com Deus, atuando junto com Deus. Você não é que atua para si mesma, com contaminação, pensando só em si mesma. Mas você está junto na máquina. É igual foi dado o exemplo do funcionário que antes era um office boy, mas foi chamado para trabalhar lá na administração, junto com o dono. Então você vive junto com esse dono, né? Você está trabalhando junto com Deus, os propósitos de Deus. Então você não está vivendo para os seus propósitos pessoais, né? Mas você está atuando junto com Deus, essa máquina. Aí fala, meu amor mantém em movimento a máquina e em todos os derrama. Só que quem quer receber essas ondas está vazio e me ama. Estas ondas entram, então tem o mesmo propósito de Deus. Estas ondas entram, os demais ficam tocados para dispô-los a receber. Então, tudo bem. Então, essas pessoas vão continuar sendo convidadas, vão continuar sendo chamadas, mas elas também têm que sair desse parquinho de diversão, dessa distração, e se voltar. Os convites Deus vai continuar enviando, né? Por causa de você, você está ajudando Deus a mandar esses convites, né? Junto com ele, você está convidando as pessoas para dispô-las, né?
Mas as almas que fazem e vivem minha divina vontade estão na mesma máquina. E como vivem de mim, então você vive de Deus, não de si mesma, né? Por você mesma. Podem dispor para o bem dos demais as ondas que brotam. Então, todos os seus atos, porque é o próprio Deus fazendo em você, tem valor infinito e é derramado por um bem universal para todos. E são luz que ilumina, fogo que acende, água que purifica. Como é belo ver essas almas que vivem do meu querer, que saem de dentro da minha máquina, como outras tantas pequenas máquinas. Olha só, espalhando-se para o bem de todos, e logo voltam na minha máquina e desaparecem. Então você é invisível para si mesmo. Faz o bem ali, ninguém tá vendo. Você tá fazendo o bem universal, ninguém precisa estar vendo, você tá desaparecendo. Você desaparece das criaturas, vive sem invisibilidade, né? Não precisa, você não tá preocupado em mostrar nada para ninguém, virtude, nada disso. Né? Você tá ali para Deus, em Deus, só importa Deus, o que Deus quer naquele ato, e pronto, e vivem de mim, só de mim. Então é muito real isso aqui. É maravilhoso, amém?